Mas ainda assim, se você quiser contar um pouco da sua história desde o início, quando que você começou, o que te levou a começar, se você estava no Brasil, por que você foi para fora, tudo isso aí vai ser interessante. Tá, eu comecei a competir, tipo assim, voltar às minhas origens. Eu sou de Fortaleza, nasci em São Paulo, morei minha vida toda em Fortaleza, e eu sempre gostei de treinar. Minha mãe detestava, então eu tinha que salvar minha mesada por 2 meses para poder pagar um mês de academia. Na época ainda, que eu sou velha, tá? Na época ainda que não tinha nem cartão de débito para fazer aquele charge todo mês. Você tinha que ir lá, dava carimbinho no seu papelzinho, aí você pagava cash no cheque. Então eu ia um mês sim, um mês não. Aí foi assim que eu comecei a treinar. Aí fiz intercâmbio, entrei em direito, fiz direito, quando voltei do intercâmbio. Aí, na metade do meu curso de direito, eu falei, gente, isso aqui não é para mim, não. Comecei a fazer internship, como isso, Gente, eu não sou metida, eu já estou morando fora faz tempo, então não sou metida, eu prometo. Internship é estágio. E aí eu comecei a fazer estágio na corte, Prefeitura? Não, onde o juiz mora. No tribunal. Tribunal. Aí eu falei, gente, isso aqui não é para mim, não. Aí foi quando eu decidi mudar para os Estados Unidos, mudei para os Estados Unidos. Eu sempre gostei de treinar, mas eu mudei para os Estados Unidos mais para sair daquele ciclo que eu via, principalmente na área que eu era de Fortaleza, que é bem repetitivo, sabe? Ir atrás de marido rico, essas coisas assim. Que não era muito meu perfil. Então, eu peguei assim, vou vazar, eu vou fazer alguma coisa por mim mesma, né? Aí vim para os Estados Unidos, comecei a trabalhei limpando restaurante, trabalhei limpando restaurante de madrugada, ralei aqui até, trabalhei com limpeza, trabalhei com o que precisava, com o que desse para eu fazer e ganhar dinheiro, porque eu cheguei aqui com $350. Comia do dollar menu, daquele menu que tem no Wendy's. No Wendy's, que é como se fosse mais ou menos um McDonald's, e por meses, porque era a única coisa que eu conseguia pagar. A única coisa que eu tinha dinheiro. E você morava onde, Nath? Isso foi em Fort Lauderdale, na Flórida. Aí eu arrumei um trabalho melhor, comecei a ser bartender. Aí eu peguei assim, gente, eu preciso de uma coisa assim para me dar um motivo para acordar todo dia. Eu falei assim, aí uma pessoa que trabalhava na academia que eu treinava falou assim, Natália, tu devia fazer competição. Eu falei, não, porque na minha cabeça a imagem que eu tinha de competição é aquela, assim, bodybuilding feminino. Aí eu falei assim, eu tenho o maior respeito, eu sei que é trabalho, mas não é minha praia, tá? Respeito, eu sei que é trabalhoso, mas não era muito minha praia. Eu falei assim, não. Aí ela falou, não, tem essa categoria nova chamada biquíni. Isso foi em 2009, tá? Eu fui uma das primeiras Bikini Pros. Aí ela pegou e disse, tem essa categoria nova, e eu tenho uma amiga, uma amiga que ela é coach de biquíni. Você não quer ir lá conversar com ela? Eu falei assim, E eu, até olhando para as fotos do biquíni naquela época, não era uma coisa que eu olhava e falava assim, eu quero, esse é o corpo que eu quero. Para mim era mais o objetivo, sabe? Aquele challenge, aquele desafio de conseguir puxar os meus limites. Aí foi aí que eu decidi competir, isso foi mais ou menos o quê? Abril, junho. Primeira competição foi em setembro, outubro. E meu primeiro pro show foi em fevereiro do ano seguinte, que foi o Europa. Então eu ganhei minha primeira competição, ganhei o overall. Aí ganhei as minhas 3 ou 4 primeiras competições profissionais, qualifiquei para o Olímpia em 2010, que foi o primeiro Olímpia que teve. Tinha Nationals no tempo? Como que funcionava para você virar pro? Tinha Nationals, mas eu não podia competir no Nationals, porque eu não era cidadã brasileira. Ou não era cidadã americana. Eu compartilhei a tela aqui, Natália, para mostrar para o pessoal a sua foto de palco. Você estava falando aí do biquíni, falando da sua classificação, então a galera que não conhecia a Natália ainda, vocês estão vendo aí, é a foto de palco da Natália de 10 anos atrás aqui, segundo a legenda. 10 anos, agora já está quase, vai fazer 11, né? Porque
Estamos em 2023, Caramba. Esse foi o ano que eu ganhei. Aí era Olímpia. Já era musculoso. As poses eram diferentes, né? A gente que criou aquela primeira leva de biquíni, eles falavam assim pra gente, vai no palco e faz qualquer coisa. Frente e costas e te vira nos 30. E então, muitas das poses que acontecem hoje é uma evolução do que a gente criou no começo. Porque no começo, ninguém falava pra gente qual era exatamente o biquíni que era pra gente usar, só fala... Se você ver foto do começo do biquíni, você vai ver gente com biquíni de lacinho do lado. O legal dessa foto não é só a foto em si, né? Mas a legenda que eu estava lendo ali. Eu estava esperando ela terminar de falar para fazer esse comentário que ela falou no começo do podcast, né? Que a galera tá vivendo uma vidinha muito de glamour, glamourizando o esporte e vivendo um estrelismo onde as pessoas esperam muito contrapartida para começar a fazer alguma coisa, né? E na legenda a Natália tá falando aí que ela trabalhava em 3 empregos diferentes enquanto estava se preparando para a maior competição de fisiculturismo do planeta. Então, só para você estar lá já era um pau da porra, como a gente diz aqui. Sim. Então, você está lá com pessoas que são extremamente boas, extremamente qualificadas. Melhor do mundo. E ainda assim, sem estrelismo, né, Natália? Conta pra gente como é que foi aí essa preparação para a Olímpia e o que você acha dessa geração que está um pouco mal acostumada. Quanto tempo que a gente tem? Assim, vontade. Por exemplo, quando eu estava competindo, não tinha ainda muito dinheiro envolvido no esporte. E eu acho que, tipo assim, o que pagava minhas contas era os meus trabalho mesmo, tá entendendo? Eu tinha patrocínio, mas eu não queria ficar dependente de patrocínio, porque aqui, patrocinador, não sei se vocês têm patrocinador, eu fiz a decisão executiva pessoal de não ter afiliação nenhuma. A única que eu tenho é a Better Bodies, que é uma marca de roupa que eu já estou com eles tem... O Neto tem também, né? Tem 12 anos já que eu já estou com eles, mas, assim, de companhia de suplementação alimentar, nada. Porque, assim, é um business, tá entendendo? Então, no momento que você para de se chega uma pessoa que é the hottest thing, que é a próxima melhor, que não demora muito. A próxima do momento você é esquecido e acabou. E aí você está naquela dependência daquele patrocínio, aí eles ligam para você hoje e falam assim, tchau, tá? E aí acontece o quê? Como é que você paga as contas? É verdade. E fica nessa dependência financeira, e é uma coisa que eu nunca queria ter. Então, eu tinha patrocínio, mas eu também estava sendo personal trainer, eu estava bartending, que eu não sei como é que é bartending. Garçonete? É como se fosse garçonete, mas você serve os drinks de dentro do bar. Sim. Então, e eu trabalhava, gente, quatro vezes por semana, até de madrugada. Tinha dia que eu chegava às 5 horas da manhã em casa e acordava, tipo, 9h30, 9 horas, às vezes 8h30, para poder fazer cardio na minha preparação para a Olímpia. Ia lá, treinava, fazia minhas 2, 3 horas de cardio, que eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas depois a gente conversa. E ia lá, treinava meus clientes, voltava para trabalhar no bar 4 vezes por semana. Eu estava trabalhando no bar uns 3 ou 4 dias antes de eu ganhar o Olímpia. Caramba. Caramba. Porque era o jeito que eu pagava minhas contas, tá entendendo? Então tipo assim, eu tinha uma visão muito vívida das minhas prioridades. E como eu mudei para os Estados Unidos sem família, sem dinheiro, sem nada, se eu não tivesse dinheiro para pagar meu aluguel, se eu não tivesse dinheiro para pagar minhas contas, a Natália ia morar debaixo da ponte. Não tinha ninguém para me suportar, para me manter. Então, eu tinha... E a coach que eu tinha naquela época queria que eu fizesse 50 shows. Eu falei, gata, não vai rolar. Não, 50 é exagerando, mas ela queria que eu fizesse assim, um show, um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não. Eu falava, gente, não tem condições. Porque vai me tirar do que paga minhas contas, tá entendendo? Então, eu sempre... Tipo, como que você chegou nos Estados Unidos, assim, o primeiro visto que você teve? O que você fez para entrar lá e ficar? Eu cheguei aqui com um visto de turista e eu apliquei para poder ter um sponsor, um patrocinador, para poder mudar o meu visto, para poder ficar com visto de trabalho. Aí foi assim que
tudo transformou, sabe? Mas também não foi fácil, tem um monte de burocracia, tem um monte de encheção de saco, tá entendendo? Mas hoje você já tem green card, né? Hoje você já é cidadã. Não, eu sou cidadã. Green card e cidadania são duas coisas diferentes. Você tem que ter o No green Canadá card tem por, isso. você tem que ter o green card por um período de 5 tempo. anos e para depois pegar a cidadania. 4 anos, 4 ou 5 anos você tem que ter o green card, dependendo de como você pegou o seu green card, e depois aí você pode aplicar para a cidadania. Mas hoje eu sou cidadã americana, já meus filhos, meu marido. Sim. E outra coisa que eu fiz também, que foi assim que eu comecei a ver muita coisa do estrelismo, que a gente vai voltar a isso, eu morei na Irlanda do Norte durante 5 anos, porque meu marido, eu conheci meu marido na Flórida, e eu ganhei o Olímpia em setembro de 2012 e eu mudei para a Europa em maio de 2013. Foi por isso que você parou de competir por conta da mudança? Não, eu parei de competir porque eu sempre tive aqui a visão. Eu tinha uma visão muito vívida de que no momento que eu parasse de ter paixão pelo esporte e principalmente quando eu comecei a olhar ao meu redor e eu vi muitos comportamentos que eu não necessariamente concordava. Tipo assim, todo mundo pegando todo mundo, a falta de loyalty. Falta de lealdade. Isso, a falta de lealdade. Tipo assim, ninguém está preocupada com você. A pessoa se preocupa com você quando você está servindo eles. Quando você para de servir eles, você não é ninguém. Então, o seu valor está muito ligado à sua aparência física. Óbvio, é o esporte. Mas eu, especialmente como mulher, tinha muito desrespeito, até do jeito de falar, sabe? Oh, biquíni, oh... Tá entendendo? Que eu não tinha paciência. Tá falando de 11 anos atrás também, né, Natália? Hoje em dia, talvez a galera não tenha noção real disso daí, porque o esporte já se popularizou muito, já é um negócio que hoje em dia tem um status diferente, mas na sua época era outra coisa. Pô,